E aí, quando a gente fala da escrita, eu volto lá um pouco em Vygotsky, né? A gente pega o desenvolvimento natural, o desenvolvimento típico, para várias habilidades e funções que a gente tem que desenvolver ao longo da vida. E a gente traz para a mesinha. Vou dar um exemplo. A escrita, ela tem um desenvolvimento, ela tem uma linha de desenvolvimento. Assim como a fala, assim como a questão motora, a escrita também tem um nível, tem uma linha de desenvolvimento. Então, primeiro, olha para você ver o tanto que é interessante. Primeiro, a criança nem pega assim. E aí ela dá aqueles pontinhos. Ótimo. Se meu menino estiver nesse nível, eu tenho que trazer para ele, fazer essa mediação para que ele comece a pelo menos a rabiscar. Então, primeiro vem os pontinhos, deixa eu apagar aqui para vocês entenderem. Primeiro vem os pontinhos, depois dos pontinhos vem as linhas, né? Fora de serem desconexas, mas as linhas estão lá. Depois da linha, gente, é que começa o movimento celular, que aí ele vai pintar assim, ó. E aí você vê, se você pegar uma criança que está com esse movimento e dá para ela escrever uma letra, vai ser muito difícil. Você vai ter que ter uma ajuda muito diretiva. Então a ideia é essa. Se ela está nesse movimento, eu tenho que levar para ela o próximo, o mais perto. Por isso que eu digo, a gente tem que dividir em pequenos passos. Mas cada habilidade, cada função, ela tem uma linha. Então a ideia é exatamente essa. Pegar o desenvolvimento natural, pegar o nosso menininho que está lá dentro do espectro e ver aonde ele está dentro desse desenvolvimento natural. Se ele só faz um risquinho, meu próximo trabalho é aqui. Eu vou me adiantar a isso. Eu não vou levar ele para o movimento celular. Você imagina, eu desenvolvo, passo por essa etapa, uma segunda etapa, uma terceira etapa, já estou numa quarta etapa e eu estou exigindo dele uma letra. Aonde que está essa etapa? Então, olha, eu não posso, quando eu penso nesse desenvolvimento, eu tenho que pensar nessa linha de desenvolvimento. Isso é extremamente importante. Então, teve uma mãe que entrou e disse assim, até falou, foi com a Andréia, meu filho não tá desenvolvendo a escrita. Tá certo. Em que nível que ele está dentro da escrita? Dá uma olhada para você ver aonde que ele está. Você vai começar, eu peguei aqui algumas coisinhas, até do material que a gente mesmo fez, eu vou exigir, gente, olha, primeiro eu vou trazer uma linha, uma única linha para ele traçar. Porque se eu trazer um monte de linhas, ele vai olhar e falar, caramba, eu não consigo fazer isso e eles já estão trazendo isso para me fazer, ele não vai querer, ele vai ficar resistente. Então, primeiro, eu vou fazer junto com ele. Depois, gente, é que eu vou fazer com que ele vá ficando cada vez mais autônomo. Eu entro com uma ajuda mais diretiva e depois vou liberando essa criança. E aí você pensa, dentro do desenvolvimento da escrita, passou por todas aquelas etapas, aí ele vai desenvolver o movimento horizontal, depois vertical, depois ele vai fazer uma cruz, depois que ele vai chegar no movimento que é ondulado. Então assim, até a gente chegar na escrita de uma letra, ele precisa vencer etapas. E é extremamente importante que você perceba em qual etapa que ele está. O programa de ensino nosso é isso. A gente precisa avaliar e ver onde essa criança está. E o que nós fizemos? A gente tem aí, gente, 9 anos de muito estudo, eu e André, para que esse material, para que a gente pudesse levar para essa criança e descobrir. Então, em qual nível que ele está na escrita? Vou dar um exemplo para vocês. Lá dentro da escrita tem que fazer linha diagonal. Eu não preciso só traçar letras. Eu posso trabalhar, ligar. Simples assim. Mas eu estou trabalhando, olha, a linha reta. A ideia é exatamente essa. Eu posso trabalhar e fazer com que ele desenvolva de uma maneira mais leve. Se ele está pontuando lá, eu chego com a letra, a tendência é que ele desanime. Que desestruture? Que desestruture. E que eu esteja exigindo mais dele do que naquele momento ele é capaz de oferecer.
A escrita, na minha opinião, é uma das maiores barreiras que os nossos meninos têm.